funcionando. Beleza. Bom. A gente chegou a ver, então, pessoal, a parte básica da estrutura do PL/SQL, correto? É óbvio que o PL/SQL ele é bem grande, né? Então, para se aprender de uma hora para outra, a gente não consegue, correto? É uma linguagem bem extensa, né? E tem, obviamente, né, os comandos aí para Tani, que já são comandos mais avançados, tal, né? Isso daqui, na verdade, é o quê? Para dar uma certa noção de como é a programação em banco de dados para vocês, tá? A gente poderia usar qualquer banco de dados. Como eu estou fazendo mais agora a parte de Oracle, então é a linguagem aí que eu escolhi. Poderíamos ter feito aí no SQL Server também, mas, enfim, é basicamente a mesma estrutura. As linguagens de banco em si, elas são nesse caso aí parecidas, né? A parte de estrutura e tal. Lógico, cada tecnologia vai ter sua particularidade aí, né? De ter algumas facilidades, outras mais, outras menos, tá? No Oracle, a gente viu já na aula passada o que era fazer o que? A manipulação de exceção, correto? Então, é possível a gente tratar bloco, né, de comandos aí com alguns tratamentos, né? Quando desenvolvemos procedures que são chamadas... Vamos lá, pessoal. Quando desenvolvemos procedures que são chamadas de outras procedures, ou seja, né, eu tenho uma procedure chamando outra, devemos ter ciência dos processamentos e exceções de não processamento nas transações de chamada de procedures, né? O que acontece? Uma procedure ela pode ser encadeada, correto? A procedure encadeada, obviamente, ela não vai fazer o tratamento da que ela está chamando, ou seja, a procedure mais interna. Então, a gente precisa ter mais ou menos essa noção, correto? Se eu tenho uma procedure que chama outra, quem tem que estar fazendo um determinado tratamento é aquela específica, correto? Quando uma exceção é levantada na chamada de uma procedure, o controle vai imediatamente para a seção de exceção daquele bloco. Ou seja, dentre aquele bloco que está sendo feito lá o exception, né, ele vai ser o quê? Ele vai erguer lá o erro ali, tá? E não dentro, obviamente, da procedure mais interna. Uma exceção é considerada processada se a exceção fornece um manipulador para exceção levantada, né? Então, a gente deu o exemplo do quê? Daquela parte de exceção, né, de estourar a quantidade de caracteres, né? Outra, bem comum, fazer a divisão por zero, correto? E assim, sucessivamente. A gente tem bastante exceções que podem ser, pelo menos, tratadas aí. Quando uma exceção ocorre e é manipulada, o fluxo, né, que ocorre é o seguinte: a exceção é erguida ou levantada, né, que é o tal do raise. O controle é transferido para o manipulador de exceção, tá? No caso lá vai ser o que? O bloco except, né? O bloco é terminado e o bloco do programa chamador continua a executar como se nada tivesse acontecido. Ou seja, né, dependendo de quanto eu tenho de nível dentro aí de procedure para procedure, né, simplesmente a procedure mais externa, se ocorreu algum erro na mais interna, ela não fica nem sabendo que isso aconteceu. Então, existe alguns probleminhas. Não é problema, na verdade é o quê? Como procedures encadeadas trabalham. A gente precisa ter essa intenção, a gente precisa ter essa noção de que está acontecendo algo ali, que pode acontecer algo ali, né, ó. Então, quando a gente tem, por exemplo, ó, procedure chamadora e procedure chamada, né? Eu tenho a primeira procedure aqui, né, ó. Eu tenho aqui meu begin, o meu end aqui, e eu tenho aqui, ó, uma procedure chamando outra, a minha proc 2, correto?
aqui dentro, ó, pode ocorrer a exceção, certo? Está sendo tratado, tá sendo aí, ó, com exception feito, né? Se isso daqui acontecer algum problema, ela vai retornar aqui para esse pedaço do meu código, né? Depois, obviamente, da chamada, como se nada tivesse acontecido. Correto? Por quê? Porque quem tem a responsabilidade de tratar o erro é a própria procedure, não é a procedure chamadora nesse caso aqui. Correto? Isso vai acontecer, certo? Pelo menos como é o Oracle que está fazendo, que está trabalhando. Tá? Então, se às vezes eu tenho algum processamento que não foi feito e vocês não veem erro nenhum, é um dos sinais que pode o quê? Né? Que pode ser que esteja acontecendo aí, dentro de uma procedure, certo? Está dando algum erro lá, eu não estou vendo esse tratamento, mas ele passa. A primeira procedure chamadora vai passar isso daí. Tá? Bom, um exemplo aqui. A gente está criando, né, ó, uma procedure para se adicionar departamento. Até aqui nada muito anormal, né? Então, dando um exemplo desse fonte aqui, ó. Paste. Né? O que a gente tem aqui, ó? Create or replace procedure, correto? Passando 3 parâmetros, pname, pmrg e plock. São 3 parâmetros aí, ó, bem simples, tá? Depois no corpo da procedure, insert into department é uma inserção normal, ó, tá? Como se eu estivesse digitando ali, ó, tá, no PLSQL. Valores, departmentsec.nextval. Então, o valor que tiver lá, .nextval para pegar o próximo valor. Pname, pmgr e plock. Tá? Então, são os parâmetros sendo passados aí, ó, para essa inserção. Ok? Depois ele vai falar, ó, departamento adicionado e o nome que eu passei como parâmetro. Simplesmente é uma mensagem. Ali ele vai colocar, ó, when, né, ó, others then. Então, se eu tenho uma exceção não tratada ali, ó, dbms output, putline, erro adicionando departamentos. Sir, Oi? Ele vai utilizar o pipe quando utilizar o mais? Não, você não vai conseguir. A concatenação no Oracle é com pipe de strings. Uhum, exato. No SQL Server ele aceita, mas no Oracle ele não vai aceitar, não. Tá? Vamos pegar e vamos compilar esse cara aqui, ó. Então, beleza, ó. Procedure adicionar apartamentos compilado. Até aí, tranquilo, né? Tem a minha procedure lá feita, né? Como as outras lá que a gente já testou. Agora eu tenho o quê? Uma procedure para se fazer o quê? Chamar essa daí. Então, ó. Né? Create procedure. Opa, aqui ele colou errado. Vou lá de novo. Copiar. Paste. Ó. Create procedure, tá? Create departments. Begin e end. O que a gente está fazendo aqui, ó? ADD Department, mídia 100 de 1800, edição 99 de 1800. ADD Department, propaganda de 101 1800. A gente simplesmente está chamando aquela procedure anterior, correto? Através de uma procedure. Só isso. Mais nada, ó. A gente já está passando até os argumentos para essa procedure. Está passando os parâmetros. Correto? Então, ó. Essa procedure create department está chamando a procedure add departments. Até aí tudo bem? Não. Não? Qual a dúvida? Aonde ela está chamando? Aqui, ó. Ó. São 3 chamadas. Mas o ADD, underline a tabela, quer dizer que está chamando ela? Ó. Qual que é o nome? Se eu colocar ADD Employees, ele vai chamar. Não. Você criou ADD Employees?
Não, então ele não vai chamar. Aqui, ó. Quem é a procedure que a gente acabou de criar? Departments. ADD Departments, ó. As variáveis de Correto? Beleza? É o nome da minha procedure. Correto? Se eu não criei, ele não vai fazer sozinho pra gente. Tá? Então aqui, ó, a gente acabou de criar ADD Departments. Agora, lá na procedure, na nova procedure chamada Create Departments, estamos chamando essas daqui, ó, 3 vezes a procedure ADD Departments. É uma procedure chamando a outra. Tudo bem? Beleza, né? Então, vamos criar esse cara aí, ó. Compilar. Beleza, ó. Procedure aqui compilada. Quando você compilou aí, ele já executou? Não, só compila. Ó, create, ó. Procedure create compilado. Beleza, mas ele não está executando ainda. Eu tenho que ir lá e fazer isso. Tá? Aqui, ó, simplesmente vamos ver os dados da Departments. Já deve estar um pouco suja porque estava fazendo teste nelas. Tá, ó. O último registro aqui é o 320. Até aí tudo bem, tá? Beleza. Vou chamar, tá, a minha Create Departments, aquela procedure chamadora, ó. Tá? A última procedure que a gente criou. Essa Create Departments vai chamar da adição a ADD Departments. Então, ó, set server output on, execute create departments. Vou compilar, vou rodar agora, ó. Opa. Departamento adicionado, mídia, erro, adicionando departamento edição e propaganda, departamento propaganda, departamento adicionado propaganda. Aqui então o que está acontecendo? Quem é que está dando essas mensagens para mim? A procedure chamadora ou a procedure chamada, ó? A chamada. É ela que tem aqui, ó, os output lines. Departamento adicionado. Erro, adicionando o departamento tal, ó. É ela que está fazendo o quê? Mandando mensagem. Correto? Bom, se ela está mandando mensagem, é por quê? Porque ela está sendo tratada aqui, ó. Ó o exception aqui, ó, na procedure chamada. Correto? Na procedure chamadora, ó, eu não tenho nada de mensagem. Tá? Mas aqui, ó, eu tenho o quê? Eu sei que pelo menos o mídia foi incluído e o propaganda foi incluído. Correto? A gente estava no último registro 320. Tá? Então, ó, vou dar um select asterisco from também. Desculpa. Departments, né? De novo. Ó. 320. 330 e 350, ó, foram incluídos agora. Correto? Agora, por que a anterior não foi? Bom, é muito provável, tá, que a gente cometeu o quê? Um erro de constraint. Lógico que ele não mostrou isso. Por quê? Porque a gente estava tratando aqui, ó, no N others errors. A gente não falou que era erro de constraint aqui para ele exibir. Tá? Nós tentamos fazer a inserção aqui, ó, a edição, né? Então eu tenho 3 campos. Quais são eles? Name, Management e Location. Tá? No Management, a gente está colocando aqui, ó, nesse cara que deu falha, 99. Se a gente der um select ali, ó, no Employee IDs, eu tenho empregado 99? Não tenho. Então o que a gente está tentando fazer? A inserção de um cara 99 onde ele não existe lá na tabela Employees. Correto? Então é isso daí que ele pegou e fez o quê? Falou, opa, não pode incluir. É onde ele acusou lá o erro. Tá? Então, com o tratamento
né, de exceções, é possível a gente ter essas respostas. Tudo bem até aí? Se eu não tivesse nada, bom, aí é uma outra história. A gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então, é sempre bom fazer o quê? A parte de tratamento de exceção. Sempre. Qualquer código PL/SQL que a gente estiver fazendo, begin, exception, end, trata lá seu código. Tá? Se não tivesse tratamento ali, então, agora é o que a gente vai ver. Tá? Se uma exceção não é manipulada, então todas as declarações DML na chamada da procedure são feitas fallback, não efetivando nenhuma das alterações. Então, o que acontece, né? Se uma delas falhar, desfaz tudo. Tá? Declarações DML não são afetadas, que não são afetadas são declarações que foram executadas antes da chamada do código PL/SQL, a qual as exceções não são manipuladas. Ou seja, né, ó, se eu já tenho, né, manipulação de dados sem tratamento, eu não vou saber aonde primeiramente foi dado o erro. Tá? Eu não tenho tratamento de quem está sendo mostrado aquele erro para eu poder saber. Certo? Além disso, bom, uma delas falhando, se eu tivesse lá 10 inserções e uma falhou, em qualquer uma delas, na nona, por exemplo, né, todas elas são feitas o quê? O processo de rollback. Tá? Aí eu não sei, não vou saber realmente aonde está o erro. Tá? Supondo que eu tenha aqui, ó, mais uma vez, tá? Criar uma procedure agora que não tem exceção. Então, vou copiar aqui. Vamos colar. Ó. Basicamente, é a mesma procedure que a gente já tinha antes. Não mudou nada, ó. P, name, P, mgr, plock, correto? Ó. Insert into, department, a mesma coisa. A única coisa que eu não tenho é o que, ó? O tal do exception aqui, ó. Correto? Eu não tenho. Beleza, ó. Então, eu estou criando aqui uma procedure sem exceção nenhuma. Então, vamos lá. Compilar. Procedure aqui adicionada, ó. add departments no X, tá? No X é de no exception. Beleza? Simplesmente eu tenho meu bloco de código lá. Vamos fazer aqui, ó, uma procedure chamando essa outra procedure, né? Ó. Então, procedure create department no X. Ela está chamando quem? Essa nova procedure ali que a gente acabou de criar, sem exceção nenhuma, sem tratamento nenhum. Ó, com os mesmos dados. Ok? Com os mesmos. Então, a gente já sabe que vai dar erro ali, ó, no 2, que ele está infringindo uma integridade referencial da tabela. Tá? A gente sabe disso porque a gente já viu antes. Mas, vamos lá compilar. Ó. Então, compila. Procedure create department no X compilada. Tá? Vamos executar esse cara aí. Ó. Execute create department no X. Então, olha só. Quando o erro não é tratado, o que ele faz para a gente? Tá, ó. Ele vai falar integrity, constraint, talalá, violado, parent, not found. E aí vai fazer o quê? Todos os dados possíveis do Oracle que ele colocar ali, certo? Sobre a parte do quê? De mensagens. Se isso acontecesse, por exemplo, na aplicação de vocês, é esse erro aqui bonito que ia lá explodir para o usuário. Ia ser legível isso daqui. O usuário simplesmente ia falar, ó, tá dando erro. Ah, que erro? Tá dando erro. Ele não iria ler esse erro aqui para vocês. Mas de jeito nenhum. Correto? Por quê? Porque eu não tenho nada, certo? De mensagem lá tratando certinho, tudo tal. Tá? Então, isso daqui seria o quê? O maior problema. Bom, se ele já não conseguiu fazer o quê? Né? A parte de não tem tratamento, então
Dentro daquelas 3 inserções que a gente fez, ele não fez o quê? Efetivação de nenhuma, né? Por quê? Porque o processo foi dado rollback. No caso do plano de tratamento, aquele que foi tratado... Aquele que ele conseguiu, ele vai lá e vai efetivar. O que não tem, beleza, ele pega e descarta realmente. Quando não se tem tratamento, descarta tudo, tá? Se eu tenho erro de 10, eu tive erro em uma delas, uma das inserções, já era. As 10 inserções vão ser o quê? Tiradas fora. Correto? Beleza? Legal. Então, é essa parte aqui de tratamento que a gente tinha mais que ver, certo? Por isso que é aconselhável sempre quando a gente está fazendo um código PL/SQL, tratar esses blocos aí. É a parte mais interessante aí que a gente tem para se obter erros mais legíveis, vamos dizer assim. Tudo bem? Legal. Vou tentar aqui, ó, dar um outro cara, né? A gente está no departamento 330, 350, que seria o último. E vamos dar um select aqui, ó. Oh, caralho. Permaneceu, né? 330 e 350. Correto? Mas, espera aí. Aquele cara lá que deu certo, da extensão manipulada, certo? Tem algum commit aqui, ó? Por que então ele commitou? Eu acabei de dar o rollback. Com tratamento de exceção. Exatamente. Correto? Então, o commit rollback aqui começa a ser o quê? Manipulado também pelo tratamento de exceção. Isso daí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? O ideal é que a gente realmente fizesse o quê? A parte comitante. Mas, no nosso caso aqui, a gente não fez. A gente esqueceu. O programador esqueceu. Tá? Como eu tenho tratamento, legal. Então, o Oracle ele já prevê, olha, realmente o cara já está fazendo esses tratamentos, comita. Ok? É a mesma coisa, pessoal, que existem algumas exceções ali na parte do commit rollback, né? Quando a gente está fazendo a criação de uma tabela, a alteração de uma tabela, é um comando que de estrutura, de manipulação, né? Da estrutura das minhas tabelas. Se eu não tinha, né, commitado nada em comandos anteriores, o Oracle vai lá e vai fazer o commit para a gente. Correto? É implícito isso, mas o comando ele está fazendo, o Oracle está fazendo isso. Beleza aí? Sim? É um jeito que eu acho assim, pelo que eu vejo, é muito legal como o Oracle trata isso daí. Lógico, né? É necessário estudar o que ele está fazendo. Às vezes não dá para entender. Eu, principalmente no início, falava, opa, isso daqui gravou, mas por quê? Se eu não dei o commit. Aí você tem que estudar a estrutura dos outros comandos. Tá? Na estrutura dele, ele faz esse tratamento para a gente. Então fez tratamento e dá um commit. Exato. Tá? Tem tá? Algumas exceções aí. Não vai ser todas que vai funcionar. O SQL é assim? Não. O SQL, automaticamente, ele já é autocomitante, cara. Ele não abre um begin transaction automático lá. O Oracle, ele abre. Toda vez que a gente faz alguma manipulação de dados. Tá? Dá para fazer com que o SQL se porte dessa maneira, mas não é o meio tradicional que geralmente é trabalhado. A não ser que, obviamente, você queira uma parte de mais segurança nessa parte de dados. Tá? Mas usuários do SQL Server, eles não estão muito acostumados de dar commit, não. Tá? Por quê? Porque já é automático. Beleza? Bom, aqui, obviamente, a gente tem também, se a gente aprendeu a criar procedure, tá? A gente tem que saber o que? Excluir procedure. Como a gente cria tabela, a gente exclui tabela também, né? Para se fazer exclusão, drop procedure.
Beleza, ó, é um comando muito fácil. Verifique antes na documentação se essa procedure não está sendo utilizada por nenhuma aplicação. É lógico, né? Quando você faz um procedimento, a sua aplicação vai chamar esse procedimento de diversos pontos. Incluir usuário, alterar usuário, excluir usuário, correto? A partir do momento que você excluiu a procedure, tá? A sua aplicação ou o ambiente chamador não vai conseguir mais executar ele. Então, é necessário realmente verificar se pode estar sendo excluída tal objeto. Tá? Caso você apague uma procedure que é chamada por outros objetos do Oracle, o Oracle não irá alertá-lo sobre isso. Se eu tenho uma procedure chamando outra procedure, por exemplo, eu resolvo, tá, fazer um drop procedure na procedure chamada. O que vai acontecer? O Oracle simplesmente vai falar, ó, o comando foi dado, vai lá e tira fora. Tá? Procedures ou objetos que são dependentes da procedure apagada, procedures ou objetos que são dependentes da procedure apagada, né, ficam no estado pendente. Aqui faltou um. Ficam em estado pendente. Ou seja, né, o Oracle vai deixar uma marquinha lá para a gente. Ó, tal procedure existe, mas a que ela está dependendo não está mais. Então, ó, toma cuidado aí, tá? Para isso, né, ó, existe esse cara aqui, ó, o Create Department no X. É um dos exemplos de marca aí que o Oracle pega e sinaliza para a gente, ó. Existe esse cara, mas ele não está muito confiável não. É melhor você ver antes de pegar aí e executar. Tá? Bom, o código fonte de... Bom, aqui, ó. Então vamos lá, né? Aqui não tem um exemplo, mas vamos fazer. O meu é esse cara aqui, HR Yanchi. Procedures. Ó, já criamos alguns aqui, correto? Beleza. Existe aquele cara lá que a gente criou, né? O department no X, create department no X. Bom, para se apagar uma procedure, a gente pode vir pelo ambiente gráfico, botão direito em cima dele aqui. Opa. Fechar o código. E existe um cara chamado drop, ó. Pelo ambiente mesmo, ó. Ele vai falar, ó, tem certeza? Sim, tenho certeza. Vai acontecer quando? Oi? Vai acontecer quando? Então, o ADD, olha só, o ADD Departments, ela é a procedure chamada, não é? O Create Departments não chamava o ADD Departments. Olha o que aconteceu aqui, ó, com o Create Departments. Tá, ele fala assim, ó, o Create Departments existe, mas a procedure que está lá dentro não tem mais. Tá? Então ele dá esse erro aí. Não é erro, né? É um alerta, na verdade. Ele fala, ó, não vou conseguir executar. Tudo bem? Então esse estado aqui é o que a gente chama de estado pendente. Tá? Ou drop procedure. Nome da minha procedure. Nome da minha procedure. Create departments. Uma besteira aqui. Tá, ó. Em ambiente mesmo de texto, a gente pode ir lá e fazer a exclusão desse cara. Cara, os programas não Oracle, aí é que é o problema. Tem coisa aí que... Ou chamar o nome da procedure direto.
Vamos dar procedure direto. Formate fonte e os parâmetros. Tá, mas fora. Tá, se eu conseguir. É que eu não uso a ferramenta, tá? Beleza aí, pessoal? E aí, tranquilos, ó. A gente apagou a procedure. Boa, vida nova, né? Aqui ela não desapareceu ainda porque a gente tem que dar o refresh, ó. Dando refresh ali, né? Ó, no verdinho, né? No azulzinho, que é esse cara aqui. Aí ele pega e atualiza pra gente. Tudo bem aí? Então, procedures criadas. Existem alguns jeitos aí, ó, de visualizar esses dados, né? As procedures aí. Através do quê? De informações do dicionário de dados das views, né? O código-fonte de procedures ou qualquer subprograma é armazenado no dicionário de dados. Para ver os códigos armazenados, execute a select nas declarações das seguintes tabelas. Existem duas tabelas, a user source e a all source. A user source mostra o código PLSQL do seu dono, ou seja, quem é que está criando aquele determinado código. A all sources mostra o código a qual você tem direito concedido de execute pelo dono do subprograma. A all sources ela vai armazenar todas as procedures criadas de todos os usuários. Porém, se você tem permissão de executar aquela procedure, ela vai ser mostrada a você. Se não tem, você não fica nem sabendo que ela existe. São duas tabelas. Se são duas tabelas, ó, eu posso dar select nela, tá? Então, ó, ops, Ctrl C aqui tá fogo, não tá funcionando direito. Copiar, colar, ó. Se ela é uma tabela de sistema, pessoal, a gente pode dar um describe nela aqui, ó, e ver que estrutura ela tem. Correto? Ó? Describe user source. Ela é uma tabela, né? Então, ó, ela tem um nome, um tipo, linhas, linha e texto. Tá, ó. Isso daqui é a estrutura dela. Vamos dar select nela ali, ó. A gente não fez a procedure department no X? A gente não criou, não deu um create procedure? Olha aqui como ela é armazenada. Linha por linha. Correto? Ó, tá aqui no dicionário de dados. O Oracle ele está gravando dessa forma. Toda vez que a gente dá um create procedure em alguma coisa, ele faz um insert nessa tabela aqui, ó. Tá? Depois, obviamente, antes disso, né, tem a parte de verificar se a sintaxe está certa, tem uma série de coisas antes. Legal, se você está armazenando, armazena dentro de quem? Dessas tabelas aqui, user source. Tudo bem aí? Ó, é realmente o nosso código que a gente tem. Com os espaços certinho e tal. Ok? Bom, aqui é a all sources. A all sources, basicamente, ela tem o quê? A mesma estrutura, tá? Da user source, ó. Só que existe um cara chamado owner aqui, ó. O owner quem é? É o dono da própria procedure, né? Então é aqui que ele vai fazer o quê? Que vai saber quem é realmente quem, né? Se eu tenho vários usuários sendo que fazendo procedures, por esse campo owner aqui eu sei quem é o dono. Bom, existem aqui, ó, alguns, né, algumas outras procedures. Owner sys. O owner sys é quem? É um owner de sistema, é um usuário de sistema. Name, standard, tipo, package, ó. Então, owner. Aqui, ó, owner, o campo. Owner, exatamente. É, ó, sys, né? O nome que eu tenho
certo? Tipo que ela é, qual a linha e qual é o código, ó. Tá aqui na minha tabela, certo? Ó, os comentários são colocados, ó, large object data types. Tá? Até a linha que você pula, ele está colocando lá, justamente para manter exatamente o código que você escreveu para futuras manutenções. Tá? Então é na íntegra mesmo que ele vai lá e faz isso. Então, assim, se eu não salvar a software, eu consigo daí o que eu fiz. Então, a sua query é um bloco nomeado ou não nomeado? Não nomeado. Você não dá nome para uma query, né? É não nomeado. Tudo que é não nomeado, ele não salva aqui. Tá? Então não dá para você recuperar a sua query, por exemplo, por aqui. Tudo bem aí? Tá? Então, é dessa forma que o Oracle trabalha. Isso daqui é mais a título de curiosidade para vocês verem aí. Lógico, né? Se eu quero depois, se eu não tenho fonte, vamos dizer assim, o código original, eu posso vir aqui, ó, clicar aqui em cima da minha procedure, ele vai abrir para mim, tá? Ele está resgatando lá dessas tabelas as linhas realmente que o quê? Que a gente escreveu, ó. E aí vocês fazem novamente o quê? A manutenção, compilem, ele vai lá para dentro do banco, tá? Eu, sinceramente, não gosto muito de deixar os códigos só dentro do banco. Eu gosto de ter arquivos SQLs lá, certo? Uma forma é porque eu posso transportar depois para onde eu quiser. Depois que você já tem uma certa quantidade de procedures, você não começa a fazer ela do zero de novo. Você pega e vai adaptando conforme a sua necessidade, né? A não ser que seja uma coisa muito diferente ou específica lá que você já tem. Mas, fora isso, você vai adaptando o que você precisa, né? Depois de uma certa quantidade. Né? É igual o código de programa. Depois que vocês têm alguns já, vocês não ficam fazendo a classe inteira novamente. Ah, já tem a classe de pessoas. Vai lá, pega a classe de pessoas que você já programaram uma vez, aproveita, né? E adapta para aquele novo projeto que você está fazendo. Correto? Então, eu pelo menos trabalho isso. Assim, mas, enfim, o Oracle ele guarda lá certinho. Tá? Lógico, nem todas as procedures vocês vão conseguir fazer esse tipo de leitura que a gente está fazendo. Existem procedures encriptadas também. A encriptada não tem jeito, você não consegue ver. Tá? E não tem como desencriptar. Encriptou uma vez dentro do banco, vai ficar daquele jeito. Você não consegue dar manutenção com código dentro do banco. Você tem que ter um arquivo fora, realmente, para pegar e fazer o quê? A alteração para depois encriptar novamente. Tá? Se a gente trabalha, por exemplo, com clientes, né, e a gente quer que esse código não seja visto, a gente faz isso. Tá? Você cria a procedure, faz a encriptação dela e já era. O cliente ele não consegue abrir isso daí. Tá? Então fica sendo aí regra de negócio, por exemplo, não visível para o usuário final, que no caso seria o seu cliente. Tudo bem aí? Sim? É um esquema bacana que o Oracle faz dessa forma aqui, né? Outros bancos de dados que trabalham com dicionário também fazem a mesma coisa. Muito legal, é muito interessante. Pessoal, tudo bem até aí? Sim? A gente tem aqui uma das partezinhas, o 12G, que seria a parte de funções. Só que a gente vai ver depois que a gente vê esses caras aqui, ó. Por quê? Porque funções vai ter o mesmo conceito, na verdade, da procedure, mas vão ter o quê? Retorno de valores. A gente vai ver realmente isso, tá? Isso. Aqui tá na aula, tá no arquivo aula 13, né? Mas tem ali, ó, A12G, funções. A gente vai ver depois esse cara. Porque a aula 13 você continua já no site. Já tá lá. Porque a gente já está vendo. Não. Ok? Provavelmente essas daqui vocês já tinham, tá? No anterior, na aula 13 vai ter essas daqui, ó, 13A, 13B, 13C, tá? Podem baixando.
Bom, nas outras linguagens que vocês têm, né, é óbvio que existe o quê? A parte de laço, loop, correto? Para que geralmente são feitos os loops? Quando eu tenho um trecho a ser executado uma certa quantidade de vezes, né, é mais fácil a gente fazer o quê? Tratar esse determinado trecho com laços de repetição, tá? No Oracle, existem basicamente 3 aí que fazem a cobertura da linguagem para a gente, né? O laço básico, que é o loop mesmo, o for, que seria o para, né? E o while, que seria o enquanto. Cada um aí tem a sua especificidade, né, de quando utilizar. O laço básico, para, vai resolver uma boa parte dos nossos problemas, né? Quando a gente utiliza for, o que acontece? Geralmente é quando a gente já sabe a quantidade de vezes que aquele laço vai ser executado. Mas aí também não tem o tamanho? Oi? Não tem tipo ponto length? Ponto len. Igual no .NET? Esse ponto length, de tamanho, tipo. Tem, você pode pôr, mas não ponto len. Põe o tamanho inicial, o início e o fim. Você tem que especificar até onde ele vai. Ele tem um comando que faz automático. Entendeu? Se você muda só a variável lá, joga 30, ele não faz automaticamente essa conversão. Cara, não entendi direito. Isso para qual laço? Pro for. Pro for? É. Tá. Tem como você pegar e ajustar isso daí? Tem. Por variável? Tem. Você não precisa ficar trocando lá em cima e trocar no for. Trocar lá em cima e trocar no for. O for ele já é um alto incremento, né? Você não precisa ficar dando um, sei lá, i igual a i mais 1. O limite dele. Se você estabelecer 10 mil, por exemplo, ele vai fazer 10 mil vezes aquele laço. Tranquilo. O for, pessoal, é o número de vezes que você já tem pré-determinado. Isso. Essa é a função dele. Tá? Quando você não tem uma quantidade, aí são 2 outros laços que a gente pode utilizar. O loop e o enquanto. Certo? Agora, se eu já tenho uma quantidade determinada, o for é o mais indicado, é o mais fácil. Tá? Mas o for dele, do Oracle, do PLSQL, ele é muito poderoso. Mas muito poderoso. Tá? Dá pau em outras linguagens. Eu garanto para vocês. Certo? Vocês vão ver agora com exemplos daí que vocês vão ver. Tá? Vamos supor que eu queira o quê? Fazer um loop básico aí, né? Vamos pegar esse código aqui, ó. Loop básico. Então, primeira parte aqui do nosso código, depois a gente copia explicando aí para vocês, né? Primeira parte, continuação. Vamos tentar abrir mais esse cara aqui. Bom, lembrando então, um dos tipos de loop. A gente tem aqui, ó, o declare, vmax id, department id, novo departamento e um vcontador. Até aqui, ó, são 3 variáveis normais. O vcontador a gente já iniciou como valor 1 ali, ó, 2 pontos igual a 1, correto? Ó. Beleza? Aqui, ó, department.departmentName %type, o que ele está fazendo? Está chamando. Ele está assumindo. Está chamando da tabela departments ou campo de É o tipo só, hein, pessoal? O tipo que departmentName tem
vai vir para onde? Vai ser associado a essa variável, novo departamento. Se tiver lá, eu não sei, certo? Mas se tiver lá um varchar 2 de 30, esse cara aqui vai ser o quê? Varchar 2 de 30. Correto? Legal. E o number aqui, ó, número qualquer também. Só declaramos. Begin, select from e where aqui, né? Select from. Aqui, ó, select mais department ID. O que ele faz? Ele está pegando o máximo do department ID da minha tabela, não tá? Se for 100, ele vai pegar o 100. Se for 200, ele vai pegar o 200. Into Vmax department ID. O que esse cara aqui está fazendo? Dentro da tabela tal. Dentro da tabela tal? Ué. Você não está mandando ele por nada? Mas o que o into faz, então? Mas depende, se você determinar um valor inicial. Tá, exato. Fazer a inserção de que valor? Máximo. Esse cara aqui, ó, vai me trazer um valor, não vai? Só uma dúvida, senhor. Não precisaria colocar departamentos ou departamento aqui? Aqui no meu select? Não, não precisaria, porque eu só estou pegando uma tabela. Ah, tá. A tabela é o department, então não tem problema, tá? De relacionamento. O que esse valor aqui, ó, do departament ID tiver, vai ser passado para onde? Vai ser passado para cá, ó, para esse cara aqui. Beleza? Então, se esse cara aqui assumir o valor de 100, esse cara aqui vai ter o quê? O valor de 100. É dessa forma que a gente faz o quê? Né? Atribui variáveis a algum valor de tabela que a gente quer. Um into. Correto? From departments. V novo departamento igual a E comercial novo débito. O que isso daqui faz mesmo? Deixa você digitar. Exatamente. Ele vai pedir lá no SQL Developer para você digitar algum valor. Tá? E agora ele faz o que? Loop. Né? Novo departamento recebe novo departamento, o que? Concatenado com V contador. Quanto vale o V contador? Inicialmente? 1. Então, o novo departamento que você acabou de digitar, teste, vai ser concatenado com 1. Insert into department ID, department name, values. Ó, o max aqui que ele acabou de pegar, mais o contador. Inicialmente o contador vale 1, então ele pegou o max, supondo que seja 100, somou para 101. Vírgula, o novo, V novo departamento, que é o que você digitou, mais a concatenação de quem? Contador. Vai ficar uma bagunça isso daqui, né? Eu não entendi por que da concatenação. Simplesmente para mostrar que dá para concatenar. Ah, tá. Simplesmente, só isso, só para mostrar que tem dado ali. Tá concatenado. Como isso daqui é um loop simples, né? Ó, eu preciso fazer o tratamento desse cara aqui, ó. V contador recebe V contador mais 1. Isso daqui não tem jeito, tá? When, existe when V contador maior que 4, ou seja, aqui é a minha condição de parada, ó. Eu estou falando, contador é maior que 4? Sai fora do loop. Beleza? Então, bem tranquilo aí esse tipo de procedure que a gente tem. Vamos lá então, ó. Vamos rodar. Espera aí, pessoal. Preciso rodar o describe não. Mas eu vou precisar do DBMS, né? Eu acho que faltou aqui. Ó. Aí se você não roda, ele não funciona. Se bem que assim, ó, é que está na mesma seção. Como a gente já tem o DBMS executado anteriormente, ele vai rodar. Mas eu costumo colocar, porque às vezes você está fazendo teste isolado. Tá, mas tudo bem. Novo departamento, eu vou colocar aqui, ó. Débito, certo? Agrícola. Tá? Simplesmente, é uma string que a gente está fazendo aqui. Ok.
procedure completada com sucesso. O que ele fez aqui então, ó? Ele pegou, certo? O que eu digitei, concatenou com os valores e já fez a inserção. Quantas vezes? De 1 até quanto? Até 4, não é? Quando o V contador for maior do que 4, saia fora. Então ele rodou. 1, 2, 3, 4. Na quinta vez ele falou, opa, meu V contador é maior. Correto? Então, vamos ver o resultado desse cara aí, ó. Ih, já tinha continuação. Aqui, ó, um select. Verificar os dados da tabela departments. Então, a gente adicionou o departamento agrícola, não foi? Ó, departamento agrícola 1, departamento agrícola 2, 3 e 4. Ó os contadores ali, ó. 351, 2, 353, 354. Tudo bem? Não rolou? Não? Que é o que deu? Agora a gente tem visto qual canônico, porque declare, exatamente, eles pediram, você pode aprender, né? Eles podem. Dele, ele tinha um comentário no continue aqui, ó. Continuação para outra coisa. Passa ali para baixo. Ok? Então, dessa forma a gente tem um dos tipos de loop que a gente pode executar aqui no PLSQL. Tá? A sintaxe é bem simplesinha assim mesmo, tá, pessoal? É uma parte bem fácil aí, né? Vocês já viram loop no VBNet, no C Sharp, no Java, PHP? Meu, não vai ter coisas tão diferentes aqui, não. Bom, a gente basicamente tem o mesmo exemplo, mas agora com o loop while, né? Ó, loop enquanto. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Copiar, né? Vamos fazer uma outra parte. Ó, o exemplo praticamente é o mesmo. Não mudamos as variáveis, correto? Estamos fazendo um select max do mesmo jeito. Estamos pegando ali um V novo departamento, 2 pontos igual ao que você digitar, tá? Agora, o teste já é logo em cima, ó. While V contador menor que 4 loop. Já é direto isso daí. Logo no início, certo? Do meu laço. Então, aqui eu já testo a condição logo, já de cara. Se a minha condição já for falsa, ele nem entra nesse cara aqui. Lógico, né? Aqui não vai ser por quê? Porque nós forçamos o V contador aqui, ó, valer 1 logo na sua declaração. Então, ele vai estar com o valor de 1. Tá? V contador é menor do que 4? 1 é menor do que 4? Verdadeiro. Então, entra e faça o quê? Tudo que tiver dentro do while aí. Tá? Como a gente acaba? End while. Ó. É end loop. Ainda preciso que um contador seja controlado. Ó. V contador recebe V contador mais 1. Tá? Se eu não tiver esse cara, eu fico lá no loop eterno. Ok? Então, vamos rodar esse bloco anônimo aqui, ó.
Tá? Departamento fiscal. Tá? Então, ó, ok. Falou aqui, ó, que meu bloco PLSQL foi executado com sucesso. Vamos dar um select novamente. Oi. É 2, né? Para todas as disciplinas. Uhum. Tá? Aqui, ó, departamento fiscal. Opa, mas a gente não fez que ele seja menor do que 4 no primeiro e a gente não colocou menor do que 4 no segundo? Por que ele só rodou 3 vezes? Porque é menor do que 4, não é menor ou igual a 4. Então, mas no anterior aqui, ó, a gente não colocou só menor do que 4 também? Não, maior do que 4. Maior do que 4, né? V contador maior do que 4? É. E não maior igual a 4. Certo. E esse cara aqui? Menor que 4. Ah, o maior que 4 ele vai chegar a 4 e não vai passar de 4. Exato, né? Então aqui, ó, 4, ele vai chegar a 4. os sinais fazem o quê? Fazem a parte da diferença, correto? Aqui a gente está testando a variável logo no início do loop, correto? Ó, o while aqui está testando logo no início. Não atendeu, não entra. Ah, atendeu, deu verdadeiro, beleza, pode executar o que tiver dentro do laço. Só isso, mais nada. Tudo bem até aí? Sim. Legal. Só o laço é bem tranquilo, né? É igual uma linguagem de programação qualquer aí, né? Bom, e finalmente temos o loop for, né? Também vamos ter basicamente o mesmo exemplo. Ó. O que a gente tem nesse cara aqui? Bom, declaração de variáveis, mais uma vez, o meu select into, pegando o maior número do departamento. Vou fazer a leitura de um departamento novo. For e in, de 1 até 3, loop, faça, né, o laço. Eu já tenho o quê? Não entendi isso. For i é de quem? De alguma variável. Ah, tá, da variável. In, né? Em. De 1 até 3. De 1 até 10, 1.10. De onde você declarou que Onde você o quê? declarou o I? Aonde está declarado o i aqui? Aí em cima, né? Aonde? No próprio for. O for, automaticamente, ele já vai lá e faz a declaração da sua variável que você vai usar para controle. Correto? O for não precisa que seja declarado essa variável de controle. Ele mesmo já faz isso para a gente. Correto? Legal. Isso daqui, pessoal, o do 3 a 1 aqui, ó, ele poderiam ser o quê? Outras variáveis. Variável min até max, do tipo number, obviamente, né? Então, daria para se utilizar vários recursos. Por exemplo, pedir para quantas vezes o usuário quer que rode o laço. 5. O usuário digita 5, coloca-se o quê? Esse 5 numa variável, coloca de 1 até a variável digitada. Correto? Daria também para trabalhar desse jeito. Eu sei a quantidade que eu quero rodar esse laço, que esse laço vai ser executado. Então, o for é o mais indicado. Mais uma vez, então, aqui, ó, a mesma coisa, o mesmo código, eu não mudei nada. Eu só troquei os laços aqui, ó. Correto? Então, executando isso daqui, um laço for. Tá? Débito, tecnologia da informação. Ok? Ó. Procedure completada com sucesso. Vamos ver os resultados.
Já dá um desk, né? Mas tudo bem. Ó, departamento de TI ali, ó, foi incluído 3 vezes. Tudo bem até aí, pessoal? Laço é bem tranquilo, né? As 3 formas, elas são bem fáceis aí de a gente ver, né? Por quê? Porque vocês já sabem, obviamente, das outras linguagens, tá? Não tem nada de diferente aí. Bom, existe uma instrução continue que é utilizado o quê? Dentro dos laços, né? Ele faz com que a condição do laço seja avaliada antes de terminar o bloco do loop, tá? Vamos dizer assim, geralmente você não utiliza isso, por quê? Porque um laço justamente você já vai ter a condição de parada dele. Mas, caso você tenha alguma situação, né, que você queira avaliar novamente antes de continuar executando até o final do bloco, existe um cara que se chama continue, tá? Oferece aos programadores a habilidade de transferir o controle para a próxima iteração. Então, mesmo antes de o bloco de comandos acabar de executar até o final, se eu tiver uma instrução continue lá no meio e ela for atendida, o que acontece? O bloco de comando é transferido inicialmente para quem? Para o próximo valor. Tá, a variável de controle. Ok? Isso daqui não é tão utilizado. Ou você vai precisar de uma lógica aí para se utilizar essa parte assim. Que se tenha bastante precisão. Porque raramente se utiliza isso. Bom, mas o que acontece aqui, ó. Eu tenho a declaração de uma variável, vSoma. O que é isso daqui? Simple integer. Inteiro simples. Em vez de eu estar colocando number, eu coloquei inteiro simples. Só isso. Tá? É uma das variáveis, é um dos tipos de variáveis derivado do number. Correto? Mas é uma declaração. A gente pode pensar assim, se eu colocasse number, iria funcionar de qualquer jeito. Tá? For e in de 1 até 10, loop. Até aí, beleza. Tá? vSoma recebe vSoma mais 1. Inicialmente ele vale 0. 0 mais 1 vai começar a valer 1. Ele vai falar db output, putline, a soma é da soma. Continue when i maior que 6. Quando a minha variável 6, né, atingir o valor de 7, 7 é maior que 6. O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa instrução aqui, ó. vSoma recebe vSoma mais 1. Então, o que acontece? Aqui vai ter um valor já sendo somado. Então, até aqui vai ser o quê? Uma sequência. Correto? Quando ele entrar no continue, ele vai executar esse cara aqui, ó. Se ele não entra no continue, vai ser exibida a mensagem após ela, mas não no continue. O continue é a condição, ela tem que ser verdadeira para executar essa próxima instrução. A indentação legal, ela deveria estar assim, ó. Tá? Se esse cara for verdadeiro, executa esse. Se não, continue executando a partir daqui. Tá? Eu acho que é assim, né? Sei lá como era a seta. Bom, vamos lá. Rodando esse cara e tentando entender o que ele está fazendo aqui, então. Ó. Toda vez, então, que essa condição for verdadeira, o meu laço ele vai voltar para onde? Ó, se isso daqui for verdadeiro, certo? Ele vai fazer o quê? Executar esse cara aqui. E a partir disso, certo? Isso daqui começa a ser avaliado novamente. Aí não termina. Tá? Ele não vai chegar a executar esses caras aqui, ó. Tá? Então, ele não vai terminar até o final do bloco. Ele começa a avaliar novamente lá no cabeçalho. Play. Bom, olha só, pessoal. A soma é 1.
tá? Sem entrar no continue, a soma é 2. Opa, deixa eu ver aqui que eu falei para vocês de errado. When, continue when i maior que 6. Tá, é assim, ó. Realmente isso daqui estava certo a indentação. Não tinha me atentado. Continue when i maior que 6, ele pega e vai voltar o quê? Aqui. Dessa instrução, se isso daqui for verdade, ele volta para cá, ó. Mas os próximos comandos aqui, eles vão ser executados. Soma e depois a mensagem. E assim sucessivamente. Tá? A única coisa que isso está fazendo é o que? O desvio para essa parte aqui, ó, logo no início. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó, soma é igual a 1, sem entrar no continue. A soma é igual a 2. Por quê? Porque ele fez esse cara aqui, a soma, ó, e depois fez o quê? Imprimiu. Sem entrar no continue, a soma é 2. Beleza. Soma é igual a 3. Sem entrar no continue, a soma é 4. Então, ele está fazendo o quê? As somas de 1 em 1 aqui, ó. Aqui ele soma 1 e aqui ele soma 1. Aqui ele soma 1 e aqui ele soma 1. Aqui ele soma 1 e aqui ele soma 1. E assim sucessivamente. O laço está andando 2 vezes. Por quê? Porque tem 2 vezes soma aí. Correto? Tá. Agora vai chegar uma hora que esse cara aqui, o i, vai ser maior do que 6. Que é essa parte aqui, ó. Aqui tá meio esquisito porque, ó, o i é um contador e esse cara, o soma, é outro, tá? O i, ele tá sendo o quê, ó? Executou a primeira vez aqui, ó. 1. 2 aqui. 3 aqui, ó. A cada 2 somas no meu contador, a passagem do i é uma vez, o laço roda uma vez, tá? Então, 3 no 9, né? Caramba, deixa eu entrar aqui. Eu não consigo, na verdade, deixar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Esses caras aqui, que eu não consigo aumentar, senão eu perco o quê? A visão de vocês. Aqui, ó, é uma vez que o i roda. Aqui é a segunda vez que o i roda. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Até a sexta vez eu tenho a minha mensagem ali, ó, sem entrar no i. A partir do momento que o i é maior ou igual a 6, ele está exibindo sem entrar no continue? Ó. Não tá. Por quê? Toda vez que o meu i for maior do que 6, ele está executando o quê? Ele volta a se executar quem? Esse cara aqui, ó. Ele não chega até o final do meu bloco. Por isso que a última mensagem ali, ele não está executando. A condição é continue when i maior que 6. Se o meu i for 7, certo? Ele não vai executar o resto do bloco aqui, ó. Tudo que tiver depois desse cara é ignorado. Ele pega e volta o quê? Para cá. E aí fica nesse pedaço só de loop, ó. Por isso que ele só está exibindo a soma é, a soma é, a soma é. Entenderam aí ou não? Não? Aqui, ó. A soma é 8, mas não quer dizer que o i seja. Correto? Ó, por quê? Quem está fazendo a soma é o vSoma. Ó, é essa variável. A variável i é a variável o quê? De controle. Eu estou fazendo a comparação com i e não com o vSoma. Eu posso fazer com o vSoma também. Ó, em vez do i, v underline soma. Opa, vou colocar aqui.
Agora sim, se o V soma for maior que 6, ele volta a avaliar novamente o que? A condição. Tá? Esse resultado aqui vai mudar, ó. Tá? Não vai ser mais igual a isso daqui que vai ser exibido. Antes ele já vai entrar no laço. A partir daqui, ó, o 5, 6, né? Se é maior que 6, então 7, 8, 9, isso daqui, ó, tá? Não vai ter mais essas mensagens no meio. Então, vamos tentar executar esse cara aqui. Ó, até o 6, beleza, ele está exibindo a mensagem, ó. Sem entrar no continue, a soma é 6. A partir de lá, que é maior agora, que o V soma, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó. Está sendo o quê? Está sendo exibido. Tudo bem? Então, é por isso que estava um pouco confuso, né? A comparação é com o I e não com o V soma. Tá? Mas são duas variáveis aí. O I é controle. O V soma simplesmente é um contador que a gente está somando aleatoriamente. Tá? Isso eu continue. Nas outras linguagens computacionais também tem. Tá? O C# tem, o Delphi tem, tá? O Java tem, igual, não muda nada. Pessoal, e aí, beleza? Na parte de laço? Sim? Na verdade, todos os laços estão fazendo a mesma coisa. A única coisa é o quê? A disposição de como você está escrevendo. Né? Vai ter laço que vai ser indicado para determinados problemas. Caramba, fechei. Vou fazer o seguinte, salvar já esse cara aqui, né? Save. Underline 2016 05 11 Tabalipa? Tá porque eu vi ele hoje, sim. Bom, Acho que tá aqui, ó. Intervalo, é verdade, hein? Intervalo. Depois a gente continua então com esses caras aqui, os data types. Isso daqui é o que eu precisava chegar.